Brutalidade, barbaridade, cenas chocantes, para muitos de bem, impossível de olhar. Eu, como pai de uma criança de 2 anos e 11 meses e um bebê de 15 dias, é impossível olharmos as imagens que estão passando e correndo o mundo da brutalidade que o Hamas vem praticando com civis inocentes. Mulheres, bebês, homens, idosos, não importa. São pessoas inocentes. É muito legítima a discussão da viabilidade do Estado palestino, de pessoas palestinas de bem, que com certeza é a maioria. Essa discussão ela é legítima se o Estado existe. Mas não é o momento de fazer defesas frente à brutalidade que está acontecendo. Isso mostra o caráter da pessoa. Sim, se você defende um Estado palestino, depois da criação do Estado de Israel, ali legitimado pela ONU, que hoje tem acordos com os países à sua volta, árabes, Egito, que firmou um acordo de paz em 1979, a Jordânia em 1994, em 2020, países como Emirados Árabes e outros ali ao redor assinaram acordos reconhecendo a legitimidade do Estado de Israel. Além do mais, o acordo estava na iminência de ser assinado da Arábia Saudita com Israel. E eu acho que aí foi o grande ponto central, que seria muito ruim para o Hamas, para o Hezbollah, que é outro grupo terrorista, e também para a Jihad Islâmica, que se encontra na faixa de Gaza e é inclusive mais extremista ainda que o Hamas, se é que podemos dizer isso. São todos grupos terroristas e deveria ser caracterizado como tal, categorizado como tal. Não há outra explicação senão um grupo extremista terrorista praticando barbaridades com civis inocentes. Não é o momento de trazer qualquer outra discussão a não ser condenar o que está sendo feito e buscar de alguma forma dizimar essas pessoas e esse grupo da terra. Não tem outro caminho. A chance do ambiente ao redor começar a viver em paz é dizimar esses grupos terroristas. Pois bem, tomei o cuidado aqui de, dado tudo isso que está acontecendo, pegar as principais figuras da esquerda brasileira e ver como eles se posicionaram frente a essa brutalidade, frente a esse terrorismo, frente a esse indefensável ataque promovido pelo Hamas durante o último final de semana e que a guerra continua e não tem a menor perspectiva de terminar. Aqui eu não quero fazer nenhum outro tipo de análise ou geopolítica ou econômica que eu já fiz ao longo dessa semana do que pode acontecer com o petróleo, as correlações que haviam ali no começo da década de 70, quando teve o embargo do cartel da OPEP de exportação de petróleo para o restante do mundo, principalmente aos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, e as semelhanças das políticas expansionistas monetária e fiscal que tinha nos anos 60 e nos anos 70, que acabou culminando numa inflação. Essa análise eu já fiz, está disponível ali no meu canal do YouTube. Mas nesse momento eu quero fazer aqui uma análise única e exclusivamente do posicionamento das principais figuras da esquerda. E cada um termine o julgamento como tal. Eu gostaria muito que esse vídeo chegasse em pessoas que apoiaram o governo brasileiro, que votaram na bizarrice que é o governo Lula. Com todo o seu histórico, com todos os seus problemas de corrupção, com toda a clareza que está a forma como eles governam manipulando, com as mesmas pessoas de volta, com as mesmas políticas e com as mesmas ideias erradas. Essas mesmas pessoas, ou esse mesmo presidente atual, recebeu o parabéns, foi parabenizado pelo grupo Hamas terrorista nas suas eleições. Não, e não é fake, como alguns canais começaram a divulgar. Pois bem, essa mesma esquerda não teve sequer a coragem de categorizar o grupo Hamas como terrorista. Foi nesse momento em que eles invertem o jogo e começam a fazer uma defesa de uma outra causa que para eles estava esquecida. Acabam trazendo agora, quando a discussão é outra. Quando a discussão é como dizimar
um grupo terrorista chamado Hamas e outros ali à sua volta, para que civis inocentes não sejam mais brutalmente assassinados, queimados, sequestrados de suas casas e tirados das mãos de suas famílias. Essa é a discussão agora. Não tem outra. Pois bem, vamos lá. O senador Randolph Rodrigues, em um conflito que já soma milhares de mortos e feridos, o único lado possível é o da dignidade humana. Parece bonito esse comecinho, né? O terrorismo, de qualquer lado, em todas as suas formas, é intolerável e é crime contra toda a humanidade. É urgente que a comunidade internacional se una nos esforços para a escalada da violência e impedir a continuidade de atos que configuram crimes de guerra. Aonde ele coloca que o Hamas é um grupo terrorista? Eles não conseguem, não sai da boca desses sujeitos abomináveis. Porque quem não consegue categorizar a brutalidade que está acontecendo como terrorismo, realmente são pessoas abomináveis. E aqueles mesmos que defenderam esse governo e votaram nesse governo, em nome do amor, em nome da democracia, me perdoe, não merecem mais respeito. Frente a tudo isso que está acontecendo, e esse grupo que perpetrou esse ataque parabenizou o governo local, e essas pessoas se dizem em prol da democracia, por um grupo financiado pelo Irã, que vai tentar ser homossexual no Irã, vai tentar as mulheres mostrar o cabelo no Irã para ver o que acontece. Essa é a democracia que esses bárbaros e esses vândalos apoiaram e que só pode ser ignorância ou mau caráter de quem apoiou esse governo aqui. Vamos seguir mais então, que vai piorando? PCO, Partido da Causa Operária, que nos últimos tempos fez críticas contundentes ao STF em prol da liberdade de expressão. Mas como a gente sempre fala aqui, e me perdoe a palavra, mas eu acho que o momento permite a liberdade poética aqui. Comunista, quando não caga na entrada, caga na saída. Se ele falou mal ali do STF em prol da liberdade de expressão, o comunista realmente aparece nos momentos mais bárbaros. Vamos lá. Presidente do PCO, Partido da Causa Operária. Um povo oprimido tem o direito natural, líquido e certo de se levantar com armas na mão contra os seus opressores. Esse mesmo PCO, esse mesmo presidente, Rui Costa Pimenta, fez um outro tweet. Terrorismo é como os nazistas denominavam os resistentes dos países que ocupavam e deixaram isso como herança para o Estado de Israel e o imperialismo. Guerra contra o terrorismo com a bandeira da Palestina e as pessoas do Hamas. Foi o mesmo que falou textualmente que eles não estão 100% com o Hamas. Eles estão 1000% com o Hamas. A nossa posição, a posição do PCO, é 1000% com o Hamas. 1000. Não é 100, não é 200, não é 300, é 1000%. E aqui é uma diferença muito grande você defender os civis palestinos inocentes que algumas fontes mostram que entre 80 e 100 mil palestinos cruzam diariamente a fronteira para trabalhar em Israel e voltam porque moram na Palestina. Portanto, essas pessoas de bem têm livre acesso. Mas não. Eles estão defendendo o Hamas, o grupo terrorista que queima bebês e arranca a cabeça e degola essas crianças. Esse é o presidente do PCO. Vamos seguir lá? Querido, obviamente sintam toda a ironia, Luiz Inácio, que eu gosto de chamá-lo de inominável. Aprendi isso com os venezuelanos produzindo Infiltrados Venezuela lá com a Brasil Paralelo. Muitos se referem ao Maduro e ao Hugo Chávez como El Innombrable, ou seja, o inominável, que dá para fazer uma certa referência a Luiz Inácio aqui. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Niedjelski Glaser, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Que legal. Ótimo. Protocolar. Cadê o terrorismo ao Hamas? Cadê, Luiz Inácio, o terrorismo contra o Hamas que te parabenizou?
Não vai sair da tua boca, né? Repúdio a vocês. Outro dele? Fiquei chocado com os ataques terroristas realizados hoje, isso foi no dia dos ataques contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer de suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito. Será que com cervejinha e churrasco de novo, Luiz Inácio? Inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, conclama a comunidade internacional a trabalhar para que se retornem imediatamente negociações que conduzam a uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel dentro de fronteiras seguras para ambos lados. Repito, a discussão do Estado de Israel vivendo concomitante ao Estado palestino, essa discussão é totalmente legítima. Nesse momento, cadê a condenação ao Hamas que te parabenizou e que é um grupo terrorista brutal e bárbaro? Cadê Luiz Inácio? Impressionante. Pois bem, está aqui. Grupo terrorista Hamas dá parabéns a Lula nas eleições. Certo, Luiz Inácio? Seguimos. Leandro Ruschel, um amigo meu, postou uma foto que eu também postei no meu Instagram, do Boulos, Guilherme Boulos, com sérias chances de ganhar a prefeitura de São Paulo, a maior cidade da América Latina. É isso. E mais, vamos lá? O ex-secretário de Saúde, que atuava na campanha, na pré-campanha de Boulos à prefeitura de São Paulo, saiu. O Jean saiu e disse que a motivação é a falta de repúdio ao Hamas. Alguém com coerência, alguém que apoia o Boulos não tem coerência. Mas pelo menos alguém com mínimo a mais de coerência apareceu e abandonou a campanha desse apoiador de quem praticou esses atos bárbaros. A Glaze, talvez uma das 3 figuras mais assim, nefastas que esse país produziu. Nada justifica a violência que o país produziu nessa situação política atual que a gente vive. Nada justifica a violência. A solução para a paz entre Israel e Palestina está no cumprimento de acordos para a garantia dos 2 estados, o que requer a desocupação dos territórios palestinos. O Brasil pode cumprir papel fundamental para o avanço dos acordos. Novamente, será que com cervejinha e picanha do teu Deus, Gleisi Hoffmann? E aqui a discussão, de novo, não é o momento de discutir isso agora. É o momento de condenar os ataques terroristas do grupo Hamas que parabenizou o teu chefe, o teu Deus, quando ganhou as eleições. A Globo News, compartilhada por quem? Nada menos que Jean Willis. Aquele que respeita as pessoas cuspindo na cara dos outros. Que tem uma educação, assim, impressionante. Abre aspas para a Globo News. Repostado por Jean Willis. A voz do Hamas e do Bibi, que é o Benjamin Netanyahu, são vozes de pessoas covardes. Aqui e ali vai levar para um ciclo de violência que não leva a saída nenhuma, diz o professor da UFRJ, Michel German. O Hamas promoveu uma carnificina. A resposta a ser outra carnificina nos coloca em um lugar sem saída. E aqui o mais brutal. O movimento outro, ao seu modo, que desrespeita as regras no Brasil, de um princípio básico de propriedade privada, o MST, o Movimento Sem Terra, fez um ato em solidariedade ao povo palestino, não em solidariedade à morte de civis inocentes, independente de quem seja. Não, ele faz agora simplesmente ao povo palestino, em que o ataque principal veio primeiro do Hamas, não dos civis inocentes palestinos, que esses também são vítimas do Hamas, mas ao palestino como um todo. E eles fizeram um apoio, um ato em apoio à Palestina, que foi realizado, acho que foi em Brasília esse ato, promovido por quem? O PSOL, sempre o PSOL, o MST, o PCdoB, a União dos Estudantes, Instituto Brasil-Palestina, enfim, tantos outros aqui, esses grupos de extrema esquerda incoerentes,
hipócritas com o que vivem. E aqui vamos até entrar na comunidade internacional. Alberto Fernandes, o presidente que está saindo da cadeira presidencial argentina, depois de destruir mais ainda a economia, que deu braços ao Lula, o socialista Alberto Fernandes, ele conseguiu falar abertamente um ataque terrorista perpetrado pelo Hamas. Esse sim foi o único que falou. Vamos descer um pouquinho mais. Evo Morales foi presidente da Bolívia. Um cocaleiro socialista, para ser bem claro. Condenamos a decisão de Israel de impor um bloqueio total para atentar contra a vida de mais de 2 milhões de homens, mulheres, idosos e crianças em Gaza. Essa decisão genocida, que goza do apoio da Casa Branca, repete a história negra dos campos de concentração nazistas. O cara me traz o nazismo agora, depois do Hamas ter matado uma quantidade imensa de israelenses em seu próprio território. E o BLM Chicago, que é o Black Lives Matter de Chicago, falando que eles apoiam a Palestina nesse momento em que bebês, idosos, mulheres, inocentes estão perdendo a vida a cada momento, com ataques terroristas do Hamas. Pois bem, deixa a reflexão geral aqui, para que cada um, ou se puder, compartilhe esse vídeo para que chegue às pessoas que apoiaram esse tipo de governo, que é incapaz de condenar a brutal morte, as brutais mortes de inocentes, como a gente vem vendo, e quantos mais morrerão. E deixo aqui um último recado. Esses que defenderam essa causa vêm falando que Israel, que é uma outra discussão sobre décadas atrás, anos 20, anos 30, mas nesse momento a discussão é como dizimar o Hamas. Mas volto aqui. Eles falam única e exclusivamente que Israel impõe uma prisão aos palestinos, inclusive aos civis de bem. Vamos analisar aqui rapidamente. Os palestinos, uma prisão, melhor dizendo, nada mais é do que um território fechado de todos os lados em que você não consegue sair. Não é isso? Pois bem, a Palestina faz fronteira com o Egito, que é árabe, e tem um acordo de paz com Israel. Se de repente a culpa fosse só de Israel, como eles falam, que impõe uma prisão aos palestinos, por que o Egito mantém a fronteira fechada e não permite que os palestinos cruzem essa fronteira? A resposta é porque quem comanda a faixa de Gaza e quem impõe uma prisão aos civis palestinos de bem é o grupo terrorista Hamas, que essa esquerda não consegue condenar e soltar da boca, que é um grupo terrorista Hamas. Deixo a reflexão com cada um de vocês.